Portal do Empregado tem hoje um papel de destaque na gestão dos recursos humanos. Em particular, promove o envolvimento dos empregados e contribui para a melhoria da comunicação interna das organizações. Projeta a organização para além dos seus limites tradicionais, criando na internet uma comunidade de empregados. Recebe e disponibiliza informação aos empregados, melhorando a execução das suas atividades e implementando uma filosofia de self-service. Permite melhorar o processo de trabalho, aumentar a autonomia dos empregados e partilhar informações e conhecimentos, reduzindo o uso de papel. Tem efeito motivador, colocando o empregado no centro das preocupações da organização. Tendo presente o que acabámos de ouvir, vamos então aceder ao menu base deste módulo para uma primeira abordagem resumida das opções disponíveis. Este é o menu base do Portal do Empregado. O Portal do Empregado encontra-se dividido em várias áreas. Existe uma primeira área que diz respeito à comunicação com o Departamento de Recursos Humanos. Trata-se de um mecanismo simples e eficaz de comunicação com este departamento, em que o empregado pode dirigir notas com solicitações e respostas a este departamento e acompanhar a evolução das mesmas. Segue-se uma área que diz respeito aos seus dados de cadastro, remunerações e assiduidade. Dentro dos dados pessoais e posicionamento, o empregado pode ver, por exemplo, como é que se encontra registado na aplicação de recursos humanos, os seus dados pessoais, os seus familiares, competências e aptidões. Pode também ver o seu posicionamento da organização e, por exemplo, as suas ligações a instituições como as de segurança social, bancos, seguros e outras. No que respeita às remunerações, o empregado pode ver os seus recibos, a relação anual de remunerações e os dados relativos ao imposto sobre o rendimento. Em relação à assiduidade, pode ver as suas ausências, o seu trabalho extraordinário, o mapa anual de ausências de férias aqui em formato gráfico, pode planear as suas férias que depois serão aprovadas pelo seu responsável e ver a sua conta corrente de férias. Pode também, se tiver implementado o banco de horas, ver o seu saldo de banco de horas e o saldo de descanso compensatório. Tem depois aqui opções relativas ao ponto e aos seus acessos. Temos depois uma área de ligação com outros subsistemas, nomeadamente a avaliação de desempenho, onde o empregado pode fazer a sua autoavaliação, pode consultar as avaliações em curso, assim como as avaliações encerradas. Dentro da opção Formação, o empregado pode consultar as suas necessidades de formação, as ações de formação que a empresa disponibiliza e as ações de formação que frequentou onde se encontra inscrito. Dentro dos outros subsistemas, o empregado pode consultar os seus exames médicos, as suas despesas, tem uma área relativa às comparticipações, onde pode ver qual a situação dos seus documentos comparticipados, uma área relativa a viagens, onde poderá aceder a informação sobre as viagens que tem planeadas, que está a efetuar ou que já fez, e existe depois uma área de informações úteis, que poderá ser parametrizada à medida e onde se apresenta aqui o calendário. Uma área em que o Portal do Empregado pode agilizar o funcionamento das organizações é na comunicação entre os empregados e o Departamento de Recursos Humanos. Qualquer pedido, dúvida, esclarecimento pode ser submetido através do portal, através do qual serão canalizadas as respostas e formalizado o conhecimento das mesmas pelo empregado. Para este efeito é usado o nosso sistema de notas, organizado aqui em estrela, isto é, dos empregados para o Departamento de Recursos Humanos. Antes de passarmos a analisar esta opção no menu do portal, é importante frisar as vantagens deste sistema de notas, por exemplo, em relação ao e-mail tradicional. Numa observação menos atenta, pode parecer que as notas partilhadas são equivalentes ao e-mail, mas não. Funciona de uma forma bem diferente e num sistema de comunicação controlado, as notas têm bastantes vantagens. Nas notas não há qualquer envio, nem a informação fica dispersa em caixas de correio do emissor, do receptor, de quem tem conhecimento, etc. As notas são registros inseridos numa base de dados a que todos os que sejam autorizados, sejam emissores, receptores ou quaisquer outros, podem ter acesso. Desta forma, a informação é mais e melhor partilhada, podendo-se ver a qualquer momento toda a cadeia de uma nota, sem que a história do que aconteceu esteja dividida pelas várias caixas de correio dos diversos intervenientes, não havendo assim uma visão integrada e única da mesma. As notas, o nosso módulo de notas, assuntos e tarefas, pode, portanto, constituir um excelente meio de comunicação dentro de uma organização. Mas mesmo sem este módulo estar implementado, a nível do portal do empregado já se tem as facilidades necessárias para comunicar com o Departamento de Recursos Humanos. Vamos então ver como funcionam as notas no portal do empregado. O empregado, quando entra na opção Notas por Data, vai ver todas as comunicações que foram feitas com o Departamento de Recursos Humanos e as respostas que obteve do mesmo. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui, ok, vou enviar.
Vamos ver a respectiva cadeia. O empregado colocou uma primeira nota onde agradecia que a morada fosse alterada. Houve uma resposta dos recursos humanos que pede um comprovativo e o empregado responde: ok, vou enviar. Inclusive, pode anexar aqui o respectivo comprovativo. O empregado, através do portal, tem acesso aos seus dados pessoais registados na organização. Desta forma, pode zelar para que os mesmos se mantenham permanentemente atualizados. Vejamos como o empregado acede a esses dados via portal. Vamos agora ver a opção dos dados pessoais biográficos. O empregado, quando acede, vê o seu número de empregado, o seu nome completo, o título, o número de identificação fiscal, o sexo, a data de nascimento e o nível de habilitações. Num segundo painel, temos os dados de nacionalidade, o estado civil, o nome do cônjuge e os dados de naturalidade. Temos um terceiro painel onde se encontra o documento de identificação, normalmente o BI ou cartão de cidadão, os dados relativos à carta de condução, à situação militar e à percentagem de deficiência. Por último, temos os dados de contacto, nomeadamente a morada e o e-mail. Para além dos dados de cadastros pessoais, o portal também dá acesso aos dados do posicionamento do empregado na organização. No posicionamento da organização, o empregado vai ver qual o seu enquadramento face à organização em que trabalha. Ele vê qual o seu vínculo contratual, a sua data de admissão, a sua data de antiguidade, os parâmetros de IRS, a situação, neste momento está ativo, o motivo de início e o motivo de cessação. Neste caso, como se trata do empregado de quadro, este motivo encontra-se em branco e a data é indefinida. Temos depois um painel de situação funcional, onde temos a unidade organizativa, a atividade, o processo ao contrato, o local, a função, o tipo de horário e a última avaliação. Por fim, temos um painel que diz respeito ao enquadramento profissional, ou seja, um conjunto de códigos de enquadramento que permitem caracterizar o seu enquadramento neste âmbito. Uma das áreas de permanente interesse e acesso por parte dos empregados é a das remunerações. No portal do empregado está refletida a informação essencial, atual e histórica sobre as remunerações oferidas pelo empregado. O empregado, ao aceder à opção de recibos, vai ver o último recibo que já foi processado. Tem, numa primeira análise, um resumo dos abonos, dos descontos e dos pagamentos. Pode ir ver o seu respectivo PDF e imprimi-lo se desejar. Pode ainda ir aos critérios e escolher outro mês para tirar o respectivo recibo. O empregado pode também aceder à sua relação anual de remunerações. Aqui vai encontrar as suas remunerações anuais e mensais, portanto, mês a mês terá os abonos, os descontos e os pagamentos. Note-se que aqui, como noutras opções da aplicação minimal, temos o botão QRC, que permite a visualização gráfica. No portal do empregado estão disponíveis opções para informar o empregado sobre tudo o que se relaciona com a assiduidade, tempos de trabalho e horas extras, férias e folgas, inclusive ao ponto se optar por incluir esta facilidade. Vejamos. Ao aceder à opção das ausências, o empregado vai visualizar todas as ausências que teve na instituição. Consegue ver o motivo, a data início, a data fim, o número de dias de calendário, o número de dias de trabalho, quantidade de horas e, no caso esta ausência já ter sido processada, em que mês é que foi. Pode ainda ir ao ecrã de critérios e fazer pesquisa por código de ausência ou por datas. O mapa anual das ausências de férias permite ao empregado ver a sua assiduidade, mas neste caso com cores. Ou seja, enquanto o outro mapa apresentava o motivo, este indica por cores o que são faltas, licenças, folgas e férias gozadas. Informa-se assim o empregado das suas ausências, mas ao invés de termos um código, temos um aspecto gráfico. A opção Férias Planeadas permite ao empregado fazer o seu próprio planeamento de férias a aprovar pelo seu responsável. O empregado, ao aceder, verifica o que tem planeado e pode incluir futuros planeamentos. Tal como vimos já noutros portais, temos aqui 3 níveis de aprovação, ou seja, estes planos de férias poderão ser aprovados pelo respectivo chefe. A conta corrente de férias permite ao empregado saber qual o seu saldo atual de férias. O sistema dá-lhe a informação das férias vencidas, das férias que transitaram do ano anterior,
das férias gozadas e das férias que se encontram por planear. Ainda relacionado com a assiduidade, temos o controle do ponto e o escalonamento. Na opção Resumo de pontos acessos, o empregado pode visualizar as suas picagens, no caso de estar implementado deste modo. No escalonamento, o empregado consegue ver dia a dia os horários que lhe foram atribuídos. A informação sobre a avaliação de desempenho relativa ao empregado está disponível no portal. Em particular, a autoavaliação, quando disponibilizada, pode ser feita aqui diretamente pelo empregado. Vejamos. Através deste portal, o empregado pode também fazer a sua autoavaliação. Será disponibilizado nesta opção o respectivo questionário e será aqui que o empregado vai fazer a sua autoavaliação. Nas avaliações em curso, o empregado tem acesso às avaliações que estão em curso, podendo inclusive fazer alguns comentários em relação à mesma. Ao entrar na opção, o empregado tem aqui o último processo que está em curso e pode chegar aos comentários e escrever as suas observações. No menu Avaliações encerradas, vai ver os processos que já se encontram encerrados e as respectivas notas. As ações de formação frequentadas e disponíveis, bem como o histórico das participações e inscrições para ações futuras, estão também disponíveis. Nomeadamente as inscrições, quando disponibilizadas, podem ser feitas no portal diretamente pelo empregado. Na opção Necessidades de formação, o empregado pode visualizar as necessidades de formação que lhe estão atribuídas ou ele próprio pode inserir as necessidades que considere pertinentes. Nesta área têm especial importância os exames médicos, quer em termos históricos, quer em termos planeados. Na opção Exames médicos, o empregado vai visualizar os exames médicos que já ocorreram, bem como os que estão planeados. A situação XGR significa que já foi executado. A situação pendente significa que são exames futuros. No portal do empregado podem-se acrescentar outras facilidades à medida de cada organização, particularmente com base nos módulos que a mesma tenha subscrito com interesse para este portal. 2 exemplos são as comparticipações e as viagens. Vamos agora ver os documentos comparticipados. Muitas organizações comparticipam determinados custos, muitas vezes na área das despesas de saúde, mas não só. No que respeita à saúde, as comparticipações por via de seguros têm vindo a aumentar. Assim, ter no portal do empregado a situação dos documentos entregues para comparticipação pode ser uma informação muito útil para os empregados. O empregado, ao entrar nesta opção, vai conseguir ver qual o montante do documento, qual o montante da comparticipação e o valor que pagou, bem como a situação do registro. No que respeita às viagens, o empregado pode ver as viagens que já efetuou, bem como aquelas que tem planeadas. Neste vídeo apresentámos o módulo Portal do Empregado, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Mas o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.